Nhé. O que é, velhinho? Você é desprezível! Ultimamente eu tava jogando um joguinho de celular que, por sinal, demorou muito tempo pra lançar, mas finalmente lançou e eu finalmente consegui jogar. E eu tô jogando já tem uns 2 meses e meio ou 3, sei lá, já tem muito tempo. Mas eu andei me divertindo e agora eu vou passar adiante. Qual que é a história do jogo? Muito simples. Pernalonga errou à esquerda em Albuquerque, de novo. Chegou em alguma floresta aleatória e deu de cara com o Marvin fazendo suas coisas de marciano. Ele estava capturando os Looney Tunes com sua arma especial. Na verdade parecia que ele estava transformando eles em... fichas? É, são fichas. E estava colocando eles na sua geringonça de marciano para gerar energia. Pernalonga, como é um danadinho, chega pro Marvin e fala que ele é um danadinho. É um danadinho. Daí lutamos contra ele. Você sabe muito bem que isso quer dizer guerra. Fazemos o tutorial, a máquina fica danificada, sobrecarrega e explode. Espalhando pra todo lado pedaços de vários Toons que ele capturou. Meleca, agora o Marvin fugiu e vai ter que consertar a sua máquina para continuar fazendo suas coisas de marciano. Enquanto o Pernalonga vai nos ensinar as táticas do jogo para que a gente possa ajudar ele a recuperar seus amigos e impedir o Marvin de continuar fazendo seus planos malignos de marciano. E é isso. O jogo é um RPG tático com personagens dos Looney Tunes. Isso é meio óbvio, mas eles vêm desde suas versões originais como Pernalonga, Patolino, Hortelino Troca-Letras, Bruxa que eu nunca soube o nome, Coiote, Papaléguas, Frajola, Vovó e suas variações. Quem não se lembra deles no desenho? Pernalonga Rei! Oh, rei! Pernalonga e Patolino no show business. Pernalonga Leopoldo. Dak Dodgers. Dodgers ao resgate! Hortelino Troca-Letras. Eufrazino Cavaleiro Negro e seu dragão que protegem a espada cantante. A bruxa que eu nunca soube o nome. Patolino Robin Hood. Ho, ha, guard, turn, parry, dodge, spin, ha, thrust. E Gaguinho Frade. Pernalonga Barbeiro. Pepe Le Pew. Giserda. Eu sei lá o nome dessa galinha apaixonada pelo frangolino. Agora eu sei porque tá no jogo. E o meu Toon Supremo, Frangolino Escoteiro. Tá bom, já deu, né? Já deu pra entender que tem muito personagem. Tem tanto que nem eu reconheço algumas referências do jogo. Mas agora volta pro vídeo. Existem 3 tipos de Toons: atacantes, defensivos e curandeiros. Uns são mais comuns, outros são mais raros. E tem diversas variações de poder. Mais ataque, mais defesa, mais velocidade, mais vida, menos rápido, mais habilidade, habilidade especial de cura, habilidade especial de roubar poder, habilidade de esquiva, habilidade de evitar esquiva, de receber veneno, de dar mais ataque, de retirar ataque, e por aí vai. Tem muita coisa. Tem tanto Toon, tanto poder que não consigo nem contar aqui. Isso aqui são só exemplos rápidos. É bem fácil de entender. Vá avançando no jogo para poder liberar mais Toons, enquanto fortalece os que você já tinha. E como é que eu faço isso? É só escolher a fase, montar o seu esquadrão e manda ver, derrote seus inimigos. Por cada vitória você recebe um prêmio. Não é aleatório não, tá escrito embaixo na fase. Pode vir dinheiro, partes de Toons, reatomizadores, frascos de energia e experiência. Existem 3 maneiras de ficar mais forte. A primeira é usando os frascos de energia, mas você está limitado ao seu nível no jogo. Tradição! Quanto maior esse número ficar, maior esse número pode ficar. Outra maneira é usando os reatomizadores, que é desse jeito que você consegue os Toons, ou parte deles, no caso. Consiga fichas suficientes para liberar personagens novos. Aqui você evolui o nível das estrelas do seu personagem. Melhora a classe, melhora o poder.
E o outro jeito de aumentar seu poder é melhorando as suas habilidades. Consiga materiais necessários para evoluir as habilidades ou ganhar novas habilidades. Você não evolui os personagens com experiência. Evolui ganhando retomizadores e contando com a sorte para sair as fichas que você quer para aquele personagem poder evoluir. Ative mais tuns e suba o rank deles. O jogo vai mudando porque você vai ganhando personagens novos o tempo todo e o seu esquadrão principal começa a mudar várias vezes. E você quer fazer isso. Na verdade, é essencial que você faça isso. Ainda bem, porque tem vários jogos que eu já joguei que eu ficava travado. Eu sempre usava as três primeiras opções que o jogo me dava. Nunca usava nenhuma das outras 15. Aí quando eu resolvia... vou tentar evoluir um pouquinho esses outros aqui e vou testar. Aí você põe eles no campo de batalha e pá! Game over bem na minha cara. Várias variações você não consegue variar. Aqui não é o caso, então ponto positivo para esse jogo. E depois de um certo nível, acho que era no 7, você libera as ligas. E você pode entrar no grupo para poder roubar caixas das pessoas. Pena que eu entrei numa liga que tem 50 pessoas e só 5, contando comigo, que fazem alguma coisa. Enfim, você pode roubar ou receber do jogo de tempos em tempos. As caixas têm muitos materiais úteis para evoluir os seus personagens. Algumas que são douradas são bem difíceis de conseguir. Isso desagrada um pouco, porque eu fico um pouco travado em certos momentos que eu quero evoluir o meu personagem, mas eu não consigo porque eu não consigo o item dourado. Mas pelo menos tem eventos diários que me dão alguns materiais. Isso compensa um pouco. E é bem legal da parte do joguinho. Posso ganhar itens de defesa, de ataque, de cura, materiais comuns, avançados, raros, dourados. Todo dia tem 2 desses eventos para fazer. E dá para receber 3 coisas de cada um deles. Então analisa direito qual personagem você quer evoluir para ir lá e pegar o item certo. Senão você espera uma semana para fazer aquilo lá de novo. O item dourado... O douradinho esse aí. Só aparece depois de vários dias. Então... cuidado, presta atenção. E o jogo é bem legal, eu recomendo que você jogue se você gosta de RPG tático. Acho que tem uma grande chance de você gostar, afinal, é de graça. E é para celular, como tá escrito aqui no título, mas eu tenho certeza que vários de vocês nem prestaram atenção nisso. Então testa pelo menos, é de graça. No entanto, o jogo tem alguns problemas. Várias vezes eu fui expulso do jogo, do nada. Eu tô ali no meio da batalha e de repente do nada o Papaléguas, loading, aparece do nada e aí... lá levou a breca, porque eu sabia que eu ia terminar a luta e ganhando ou perdendo não importava, porque de qualquer forma eu ia ser expulso do jogo e não ia ganhar nada. Eu só gastei energia à toa. É só entrar no jogo de novo. Até parece que eu não tentei isso. Aí você tenta entrar e até parece que o jogo deixa, ele só vai deixar quando ele quiser. Ele te expulsa e pra voltar um sacrifício. Tá certo que o jogo tá recebendo atualizações, mas eu juro pra vocês que no primeiro mês, em certos horários era fácil de entrar. Em outros, mas nem a pau. E eu abri o jogo e deixei ele carregando enquanto eu almoçava. Eu terminei de almoçar e não saiu da tela de loading. Nem se mexeu. E em outros horários, ele entrava imediatamente. Isso ainda acontece, mas com menos frequência. Ainda precisa melhorar bastante isso. Baixa outro joguinho enquanto você espera esse carregar. É sério, não é piada não. Os eventos especiais que aparecem são um pouco injustos. Não estou falando daqueles eventos que te ajudam a ganhar materiais dourados. Estou falando de outro evento aleatório que surge de tempos em tempos. E nesse daqui você precisa ganhar vários pontos, muitos pontos num curto período de tempo. Você tem que subir de rank o máximo que você puder. E para um jogador novato, isso é impossível. Porque você precisa ser pelo menos um dos 500 melhores para ganhar alguma coisa que não seja o prêmio de consolação. E eu estou aqui no nível 42 com uma puta dificuldade de chegar nos 700 melhores. Mas isso só quando é algo fácil de fazer. E para piorar, várias vezes os eventos pedem que você tenha um toon específico para poder jogar nele. Caso contrário, esse evento é inútil. E em outros momentos ele exige que você só possa usar toons raros da cidade. E eu só tenho um e não é suficiente para passar de 2 níveis. Isso é bem sacana. Bom, depois que esse texto ficou pronto, eu cheguei no nível 44. E pela primeira vez nesse jogo, eu finalmente consegui ganhar alguma coisa em algum evento especial. E não foi pouco. Milagre, hein? No primeiro dia que eu baixei o joguinho, eu acabei lendo um comentário que o cara tava resmungando que só de testar um pouquinho já deu pra notar que é um caça-níquel. Bom, é uma pena que você não jogou, porque eu cheguei no nível 44 e até agora não fiquei travado em nada. Quando ele começava a me prender, eu liberava uma nova área. Isso porque cada área tem 3 atos, que eu vou chamar de fácil, médio e difícil.
E quando você destrava uma nova área, você consegue poder suficiente para fazer o nível médio da floresta enquanto faz o nível fácil da vila. E depois você destrava a fazenda. Enquanto eu faço o modo fácil da fazenda, eu faço o modo médio da vila que ganha poder suficiente para fazer o modo difícil da floresta. Então eu acho que isso foi bem pensado. Não é possível que eu não conseguia ir e vir e não reclamar que não estava saindo do lugar. O que já aconteceu em vários jogos de celular que sempre me fazia desinstalar aquele trem. Mas não é o caso aqui. E nossa, sério que eu sou um caça-níqueis? No primeiro dia eu cheguei no nível 7. É claro que depende de como você joga, mas eu acho que em cada nível você consegue levar um dia, do nível 8 ao 15 para passar. Depois pode levar uns 2 dias, cada nível do 16 ao 30. Depois 3 dias em cada nível, do 31 ao 44, que é onde eu tô agora. Uma pena que não é um jogo que você possa jogar o dia inteiro, porque gasta energia. Acho que foi por isso que acusaram de caça-níquel. Só porque viram a energia. Nem tinha lançado o jogo direito para ter tempo suficiente para testar. Qual é? Mas eu não cheguei em um momento do jogo que eu não consigo sair do lugar e cogito a possibilidade de pagar para avançar. Mas mesmo que eu chegasse, mas nem fodendo que eu ia pagar. R$73 por um personagem 3 estrelas. Olha o preço dessas desgraças. R$73 ou mais. R$73, caralho. Sabe o que eu posso comprar com R$73? Detroit, Shadow of the Colossus, Iconoclast, Sonic Mania, Shantae and Pirate's Curse e Bubsy. Já pra lá com esse último. E eu só quero avisar que eu ainda não terminei de jogar. Eu ainda não derrotei o Marvin. Oh, pera aí, Brenão. Então você tá fazendo análise de um jogo sem ter terminado de jogar? É, eu tô. Vocês me enganaram! Mas eu já testei ele por 2 meses e meio. Sei lá, já tem muito tempo. Mas já deu pra ver que eu vou evoluir bastante. Porque o último estágio me dá mais poder do que nunca. Mais um mês e eu devo conseguir derrotar o Marvin. E eu também não liberei todos os tuns. Eu só consegui uns 54 de 79. Mas tá tudo bem. Porque agora eu só preciso de poder pra chegar no Marvin. Eu preciso usar os tuns do último estágio que eu liberei. Eu só preciso de força, não de tuns. Então é só questão de tempo. Se eu não estivesse gostando do jogo, eu já tinha parado. Engraçado que eu libero um terreno novo a cada 10 níveis. Mas eu posso evoluir até o 49. Por que não até o 40? Eu acho que devem surgir personagens novos em breve, porque como eu falei, o jogo tá sendo atualizado. Então, por que não? Nível 50, quem sabe? Ou, será que eles podem colocar os lunáticos no nível 50? Não. Bem pouco provável. Eu duvido muito. Acho que só eu que assistia isso. Tentava, pelo menos. Eu nunca acertava o horário. E eu quero fazer uma queixa aqui. Como assim esse jogo dos Looney Tunes não tem o Taz? Sério? O demônio da Tasmânia aparece no loading do jogo, mas não está no jogo. O quê? Como assim? Legal que também tem o Piu Piu, mas também não tem como jogar com ele. Mas ele ia fazer o quê? Jogar o picha na minha cara? E é por isso que eu pensei comigo mesmo e cheguei à conclusão. Se colocarem o Piu Piu como personagem jogável, é melhor que seja esse aqui. E um personagem que eu senti falta, além do Taz, é uma das variações do Pernalonga, aquele coelho verde. Lembra? Certeza que ia ser um coelho bom no ataque. Oh! Também não tem o Patolino, o mago. Que afronta! O mago é implacável, pô! Como que não tem o Patolino, o mago? As pessoas maravilhadas com seus olhos cheios de poder. Parando pra pensar, eu acho que ia quebrar o jogo. O mago ia ser tipo o Jiren no mundo dos Looney Tunes. Só que mais forte. Porque o mago é implacável! Vai ser desbalanceado assim lá na China. E lembre-se, o jogo ainda está sendo atualizado. O seu maior inimigo é a porcaria do loading. Se você entrar, aproveita o máximo que puder antes de ser quicado pra fora. Mas de resto, eu ainda acho um jogo legal. Recomendo, baixa aí. É de graça. Esse foi Looney Tunes Mundo Insano. Me segue pra ver mais análise de animes e jogos e compartilha esse vídeo pra me dar uma força. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau!